Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza e neste vídeo eu vou compartilhar com você 3 fundos imobiliários que estão realmente muito baratos agora para o mês de julho e são ótimos fundos imobiliários, porque não adianta eu trazer um fundo imobiliário que está barato, mas que ao mesmo tempo é um ruim, não tem liquidez, não vale a pena investir, né? O que é barato nem sempre é bom, não é verdade? Eu trouxe aqui para você 3 bons fundos imobiliários, tá certo? E aí, aquilo que eu sempre te peço, mestre ou mestra, por favor, se você puder deixar apertado o botãozinho de curtir aqui embaixo, me ajuda demais. Porque se você sai daqui, né, sem deixar o botão do curtido apertado, o YouTube entende que você não gostou do meu conteúdo e aí ele passa a não te enviar mais os meus conteúdos, tá certo? Então aperta o botãozinho de curtir aqui que você vai me ajudar muito. Bom, e agora sem mais delongas, sem mais pedidos, vamos ao primeiro fundo imobiliário que está de graça para o mês de julho. E antes de falar aqui o primeiro fundo imobiliário, eu quero retomar com você alguns conceitos. Se você já me acompanha, você já sabe, mas às vezes você caiu aqui agora, né? Então vamos retomar alguns conceitos, tá certo? Primeiro ponto, não compare fundo imobiliário com renda fixa. Por quê? Fundos imobiliários, eles trazem para você dividendos mensais, né? Um aluguel mensal. Agora, produtos de renda fixa, geralmente, eles têm um vencimento, tá? Então você contratou ali um CDB pré-fixado, um IPCA mais pré-fixado, tá certo? Você vai ter que esperar até o vencimento dele para poder resgatar. E até mesmo produtos pós-fixados também geralmente têm um vencimento, tá certo? Então, primeiro ponto, não compare produtos de renda fixa com renda variável, que no caso é de fundos imobiliários. Se eu tivesse que falar para você fazer uma comparação mais justa, seria, por exemplo, fundos imobiliários de tijolo com, por exemplo, imóveis físicos, tá? Imagine que você comprou agora um apartamento e botou ele para alugar, tá certo? Em média, o mercado te pagaria aí 0,3%, tá? Ao mês. Agora, fundos imobiliários de tijolos estão pagando em torno aí de 0,8% ao mês, 0,75% ao mês. Ou seja, mais do que o dobro do que você receberia aí alugando o seu imóvel, tá certo? Fora que imóvel físico tem N problemas, inquilino que pode não pagar, se você quiser colocar o seu apartamento à venda, pode demorar aí anos, né? Ou você tem que baixar o preço para vender no curto prazo. Fundo imobiliário não. Colocou para vender, sendo um bom fundo imobiliário, na hora você vende o seu fundo imobiliário e esse é um grande ponto aí positivo dos fundos imobiliários. A liquidez, ou seja, fácil de você transformar o seu ativo em dinheiro, né? Se você colocar para vender, alguém vai comprar. E você também, eu sempre trago aqui fundos imobiliários que são bons, tá certo? E que tem vários inquilinos. Então você não tem muito problema aí quando é um fundo de tijolo, né? Para, por exemplo, o inquilino saiu, eu vou ficar sem aluguel? Não, você tem ali vários inquilinos, vários imóveis, então eu considero aí que eu sempre trago para você aqui bons fundos imobiliários e seguros, tá certo? Mas agora nós vamos falar do primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para você que está muito barato para o mês de julho. E o primeiro fundo imobiliário é o KNRI, ele que é do grupo Kinea, que faz parte aí do grupo Itaú, tá certo? Um dos maiores fundos imobiliários que nós temos no índice FIX e está dentro daquela tabela, né, de 10 FIs que tem o maior número de cotistas. O KNRI é um dos maiores fundos, tem muito cotista, tem muita liquidez. Se você precisar comprar ou vender, pode ficar tranquilo, tá certo? Que você vai conseguir vender. Inclusive, eu comparo o KNRI, né, com a ação, por exemplo, uma VEG, né, que é uma ação muito boa, de muita qualidade, tá certo? O KNRI é um ativo de muita qualidade. E só para você ter uma ideia, ele tem aí 12 anos de existência, ele foi constituído no ano de 2010, tá? E ele é do segmento híbrido, ou seja, ele pode investir, por exemplo, em lajes e logísticas. Ele não vai ficar apenas em um segmento, tá certo? E só para você ter uma ideia, hoje ele atua no setor de lajes corporativas e logístico, com diversos imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E o foco, claro, é a renda mensal, de pagar aluguéis mensais. E como eu sempre faço aqui, vamos dar uma olhada no gráfico do KNRI, vamos entender o que aconteceu aí nos últimos anos com esse belíssimo fundo imobiliário. Então olha lá no gráfico, em 2018, né, e para 2019, o KNRI ele subiu muito, foi aí uma onda dos fundos imobiliários, muitos investidores novos vindo, a taxa Selic realmente já não estava muito atrativa, os produtos de renda fixa não estavam muito atrativos, e aí os fundos imobiliários ganharam muitos investidores, né?
e aí, consequentemente, eles se valorizaram. Você vê que em 2019 ele subiu ali, ó, pegou o elevador e foi embora. Mas aí veio aquele vírus, aquele famoso vírus que eu não posso citar o nome, sempre justifico para vocês que se eu citar o nome, entrar muito na onda aí de falar desse vírus, eu posso ser punido aqui pelo YouTube, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir as regras aqui do jogo. E aí em 2020 o que aconteceu? Desabou. Por quê? Tudo fechou. O mercado fechou, as ações caíram, fundos imobiliários caiu tudo, tá certo? O KNRI não foi diferente. Mas aí ele deu uma respirada novamente, porém voltou a permanecer ali lateralizando no ano de 2021 e 2022. E se nós pegarmos o preço do KNRI hoje, ele está muito distante dos R$ 175 que ele atingiu ali no período de 2020 para 2021, tá certo? Hoje ele está sendo negociado ali muito próximo da casa dos R$ 125. E hoje o KNRI, então, portanto, uma cota do KNRI você compra ele por R$ 130,24. Ou seja, com R$ 130 você já vai comprar belíssimos imóveis, você já vai poder falar que você tem galpão logístico, que você tem laje, que você tem imóveis com R$ 130, tá certo? Bom, liquidez diária do KNRI, 17.484 negociações por dia, é uma boa liquidez, tá certo? E retomando, o que é liquidez, tá? Para você entender, liquidez nada mais é do que você transformar um ativo, por exemplo, uma ação ou um fundo imobiliário, até mesmo um imóvel físico, em dinheiro, tá certo? Então aqui você tem 17.484 negociações por dia. Então é simples, rápido e fácil transformar aí os seus papéis em dinheiro. Tem uma boa liquidez. Esse é o conceito de liquidez, tá certo? Dividend yield de KNRI, 0,64%. Dividend yield significa o quê? O seu aluguel mensal, tá? Então aqui no último mês, o fundo imobiliário KNRI pagou para os seus cotistas 0,64% isento de imposto de renda. Lembrando que os aluguéis dos fundos imobiliários no Brasil são isentos de imposto de renda. Esse dinheiro cai líquido na sua conta aí todos os meses, tá? No caso aqui do KNRI, no último mês, 0,64%, tá? Bom, patrimônio líquido do KNRI, 3,8 bilhões de reais. Como eu falei para você, um dos maiores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores, né? E o P sobre VP está em 0,83. O que mostra o P sobre VP? É o preço sobre valor patrimonial, que mostra o quê? Quanto eu estou pagando pelos imóveis do KNRI, né? Quanto que eu estou pegando de desconto. Então aqui significa o seguinte, abaixo de 1 significa que ele está barato, tá? Ou seja, os imóveis valem 100, eu estou pagando 83 por eles. Então nós estamos comprando aí com um belíssimo desconto. Significa que nós estamos pagando 83% do que realmente o mercado acredita que valem os imóveis do KNRI. E agora vamos dar uma olhada nos dividendos históricos do KNRI, para a gente ver se vem ali em linha, perene, se tá bonito, né, no jogo aqui o KNRI 11. Vamos dar uma olhada aí nos últimos meses. 3 últimos meses, KNRI 11 pagou 1,93% isento de imposto de renda na conta. 6 meses, 3,80%, e nos últimos 12 meses pagou 7,34%. E aí você pode me questionar, poxa mestre, 7,34%, mas tem produto na renda fixa me pagando 12, 13, 14%. E aí lembra o que eu falei no começo do vídeo, não confunda a laranja com banana. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Aqui você está protegido da inflação. Por que, mestre, eu estou protegido da inflação? Porque os imóveis físicos, eles têm a proteção da inflação. Geralmente os imóveis, eles se valorizam muito baseado na inflação. E detalhe, imagina que a Coca-Cola alugou aí um galpão logístico do KNRI 11. Chegou no final do ano, o dono aqui do fundo imobiliário do KNRI 11 vai chegar lá, bater na porta da Coca-Cola e falar, opa, se você me pagava X, agora você vai me pagar X mais Y, porque tem a correção do IGPM. Então você está protegido da inflação. Produtos de renda fixa, a não ser o IPCA+, você não tem proteção da inflação, tá certo? Então muito cuidado aí ao comparar produtos de renda fixa com fundo imobiliário. Lembrando também que os aluguéis dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Os produtos de renda fixa, em grande maioria, têm imposto de renda, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar agora o gráfico dos dividendos aí dos últimos anos para ver se o KNRI 11 vem pagando em linha. Eu gosto de um fundo imobiliário que pague em linha, tá certo? Quem me acompanha sabe, eu não gosto de fundo imobiliário que paga muito, depois paga nada, paga muito, paga nada. Eu gosto de uma linha perene que a gente tem uma maior previsibilidade. Vamos olhar no gráfico na prática.
Bom, então tá aqui, a gente vê que o KNR11 ele vem pagando ali bem em linha, teve alguns meses que ele chegou a pagar 0,80%, a sua média está ali em 0,65% e ele vem sendo bem linear. Tem fundos imobiliários que pagam mais dividendos? Tem sim, mas é aquilo que eu falo para vocês, uma carteira diversificada e bem balanceada, você vai ter o atacante que vai buscar maior rentabilidade, você vai ter o zagueiro, né, que vai te defender. O KNR11 ele é um ativo de muita qualidade. Ele não vai te entregar talvez os maiores rendimentos em dividendos, só que você vai estar comprando ativos de excelente qualidade, tá certo? E além do que ele está barato. Então não pensem apenas em dividendos, pensem na qualidade do fundo e também, né, se ele está atrativo no preço. O KNR11 apresenta uma bela de uma oportunidade aqui em promoção. E eu trouxe aqui, como eu sempre faço, a comparação da poupança contra o KNR11. Vamos simular 50 mil reais. Quanto que eu teria aí se eu tivesse deixado 12 meses, 50 mil reais na poupança ou no KNR11? Vamos lá. Então tá aqui, 50 mil reais aplicados na poupança em 12 meses, você teria 50.983,27 centavos na poupança. No KNRI, você teria 54.325. Já demos uma porrada na poupança. Porém, nós tivemos 3.509 ainda de aluguel, que não estão inclusos neste montante. Bom, KNR11 versus a poupança, nós tivemos aí 339,88% de diferença. Você teria ganho 339,88% a mais se você tivesse investido 12 meses atrás no KNR11 comparado com a poupança. Então você vê aí uma belíssima oportunidade que eu estou te ensinando de você começar a trabalhar melhor o seu dinheiro, tá certo? E agora eu quero mostrar para vocês o número de ativos, né, e como está diversificado nos estados os ativos aqui do KNR11. Olha lá, o KNR11 ele tem hoje 20 ativos distribuídos em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E agora, rapidinho, vamos dar uma olhada também na vacância do KNR11, que é muito importante. Por quê? Não adianta também o fundo imobiliário ter 20 ativos, imagina que 18 estão desalugados. O que me mostra? São ativos sem qualidade. Não é o caso do KNR11. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico da sua vacância. E o que significa vacância? Significa o quanto dos imóveis estão vagos, tá certo? Então vamos lá para o gráfico. E olha lá, aqui nós temos 96% dos imóveis alugados. E é isso que eu te falo. Sabe qual é a chance de você ficar sem receber aluguel com um KNR11? Zero, porque os imóveis são de extrema qualidade, o Quiné é um grupo que gerencia muito bem aí os seus fundos imobiliários. E eu sempre gosto de trazer aqui quais são os 10 fundos imobiliários que estão com o maior número de cotistas, tá certo? Provavelmente se você já investe em fundos imobiliários, eu tenho quase certeza que um fundo imobiliário seu está nessa lista. Vamos conferir quais são os 10 maiores fundos imobiliários por tamanho de pessoas que investem, cotistas que estão investindo nesses fundos imobiliários. Então nós temos aqui o MXRF11, o primeiro colocado. Em segundo colocado nós temos o HGLG11. Na terceira posição o BCFF11. Na quarta posição XPLG11. Na quinta posição XPML11. Na sexta posição IRDM11. Na sétima posição o KNRI11. Na oitava posição VISC11. Na nona posição HCTR11. E fechando os 10 BTLG11. E aí eu quero saber de você. Me conta aqui embaixo, escreve aqui embaixo, quais são os fundos imobiliários que você investe aqui? Tem algum desses fundos imobiliários que você investe que faz parte dessa lista dos 10 maiores fundos imobiliários do IFIX? Comenta aqui embaixo comigo. E é muito importante que você sempre esteja interagindo com o meu canal, curtindo, né, comentando aqui no meu canal. E eu agradeço sempre todos que fazem isso. Eu separo horas do meu dia para passar agradecendo um por um, porque me ajuda demais aí o seu envolvimento junto ao nosso canal. E o segundo fundo imobiliário também está ali performando na primeira posição com o maior número de cotistas do índice FIX, que é o MXRF11. Ele aí que lidera o maior número de cotistas no índice FIX e ele foi criado no ano de 2012, ou seja, ele tem 10 anos de existência e ele também é do tipo híbrido, porém ele investe mais focado ali em papéis. Né? Qual que é o foco do MXRF11? Ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Imagine que você está comprando dívidas. Por exemplo, uma construtora, né? Quando ela vai montar um prédio, ela tem o terreno.
Ali futuramente vai construir um prédio, mas ela já faz a venda na planta para as pessoas que vão lá comprar. Naquele sonho da casa própria, a pessoa vai, parcela em 30 anos ali junto à construtora, né? E ainda está ali no piso, tá certo? O que a construtora faz? Ela emite certificados de recebíveis imobiliários para o mercado, ou seja, ela capta o seu dinheiro até mesmo para levantar esse prédio e aí ela repassa, né, a dívida ali das pessoas para nós. Consequentemente, ela nos paga uma taxa de juros, tá certo? E esses são os CRIs. E os fundos imobiliários de papel, eles têm gestores ali por trás que fazem as contratações dos melhores títulos de CRIs, tá certo? Esse é o papel do MXRF11. Ele investe, por exemplo, em cotas também de outros fundos imobiliários, né? De alguns imóveis, e sendo aí a maior parte do fundo focado nos CRIs que eu te expliquei agora. Porém, vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu nos últimos anos com o papel MXRF11. Olha lá, 2018 para 2019, né, como quase todas as classes de fundos imobiliários, subiu muito. Ali em 2020 teve aquele acontecimento daquele vírus, caiu bastante e aí ele continuou subindo. Por quê? Os fundos imobiliários de papel foram muito procurados recentemente por estarem pagando altíssimos dividendos, tá certo? Então os fundos imobiliários de papel, eles sofreram menos do que os fundos imobiliários de tijolo. E aqui no caso do MXRF11, ele realmente subiu e está performando muito bem. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas aqui do MXRF11. Bom, para você comprar uma cota hoje do MXRF11, você vai desembolsar R$ 9,58 para comprar uma cota do fundo. A sua liquidez diária é enorme, portanto, né, é muito grande porque realmente é o fundo mais negociado do índice FIX, tem 447.468 negociações por dia. E se você não sabe o conceito dos indicadores que eu vou falar aqui, volta no primeiro fundo imobiliário que eu falei no começo do vídeo, que eu explico todos os indicadores que eu estou citando aqui, tá certo? Então, liquidez muito interessante para o MXRF11, o dividend yield está em 1,03%, isento de imposto de renda, o patrimônio líquido tem 2,3 bilhão de reais, um belíssimo patrimônio, e nós temos aqui um P sobre VP de 0,94, mostrando que nós estamos pagando 94% do que realmente vale aqui o fundo MXRF11. E agora nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhar os dividendos históricos, né, dos últimos 12 meses, como é que foi pago aí os dividendos do MXRF11. Vamos lá. Bom, aqui nos últimos 3 meses, o fundo pagou 3,34%, nos últimos 6 meses, 6,26% e nos últimos 12 meses, 11,38%, quase 1% ao mês aí isento de imposto de renda. Vamos dar uma olhada no gráfico também? Como é que vem a linha? Será que vem pagando linear o MXRF11? Vamos lá. Olha aqui. O gráfico mostra para nós que tem um pouquinho de volatilidade nos pagamentos, né? Chegou a pagar 1,40% ao mês aqui, né? Na maioria dos meses muito próximo a 1%. Então ele vem pagando em linha ali praticamente 1% ao mês nos últimos anos. E agora vamos à comparação poupança versus MXRF11. Como é que fica essa comparação? Vamos lá, 50 mil reais novamente em jogo. Bom, 50 mil reais nos últimos 12 meses você teria, e hoje, 50.983 reais. Tá? Se você tivesse aplicado no MXRF11, você teria R$ 58.044. Então, praticamente quase R$ 8.000 a mais do que na poupança só na valorização da cota. Lembrem-se, fundo imobiliário você tem 2 chances de ganho, tá? A valorização da cota, que vem com os papéis ou com os imóveis, e também mensalmente os aluguéis que são pagos na sua conta isento de imposto de renda, tá certo? E agora, se a gente somar aqui R$ 5.591 de aluguéis que foram pagos aí nos últimos 12 meses, você teria aqui simplesmente uma diferença de 718,12%. Então imagina, meu amigo, que se você está com seu dinheirinho parado na poupança, neste momento você deve ter aí caído uma lágrima. Fala a verdade, deve ter caído uma lágrima com certeza. Você deixou de ganhar 718%, mas você tem a chance de mudar. Meu amigo, todo mundo tem a chance de recomeçar e agora é a sua hora, tá certo? Mas antes de falar o terceiro fundo imobiliário aqui, o que eu quero te pedir? Que você faça um grande favor para mim, que você já se inscreva aqui em cima no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações, porque aí você vai estar sempre em contato comigo. E também, já adiantando muitas dúvidas que eu tenho recebido, é a seguinte: André, onde você está investindo nos seus fundos imobiliários? E eu vou deixar aqui embaixo o link da corretora que eu invisto no Brasil, tá? Taxa zero para você investir em fundos imobiliários e taxa zero que vão te cobrar por mês aí, tá certo? Então, comece aqui, abra sua conta aqui embaixo, uma empresa muito boa,
a Toro Investimentos, que está ligada ao Grupo Santander. Então é uma belíssima de uma corretora, uma das melhores do planeta, tá certo? E cobrando taxa zero. Bom, mas agora nós vamos entrar no terceiro fundo imobiliário que eu trouxe para você, que é o VISC11. Ele que investe em shopping centers. E o brasileiro adora shopping center. O brasileiro gosta de ir às compras. Shopping centers que são aí um grande centro também, né, de comunicação, de conhecimento. As pessoas vão ali para trocar experiências. O brasileiro ama shopping center, tá certo? E os shoppings sofreram muito durante o ano de 2020 com aquele vírus, que eu não posso citar o nome aqui novamente. Explico para você que se eu citar, posso ser punido aqui pela ferramenta, tá certo? Bom, mas fato é que o VISC11 está barato. Mais um fundo imobiliário de qualidade que eu trago aqui para você. O VISC11 foi criado no ano de 2013. Ele tem, portanto, 9 anos de vida. E agora vamos dar uma olhada no gráfico para você entender o que aconteceu aí com um belíssimo fundo de shopping nos últimos anos. Bom, vemos aqui o que? Em 2018 e 2019, o fundo praticamente pegou um elevador e subiu igual um foguete, tá certo? A maioria dos fundos imobiliários, né, aconteceu isso. 2018 e 2019 foram anos mágicos aí para quem investia em fundos imobiliários. Veio aquela crise de 2020 do famoso vírus e caiu também da mesma forma que subiu. Aqui ó, a gente vê que caiu, subiu e caiu. Tudo que ganhou em 2019 entregou em 2020. E aí teve um respiro, né, com a retomada da economia, os shoppings voltaram a abrir, porém segue lateralizando. O que chegou aqui a custar quase R$130, hoje nós estamos aqui negociando ali muito próximo de R$100. Tá muito longe do topo histórico que nós tivemos aqui no começo de 2020. Bom, então vamos olhar aqui os indicadores fundamentalistas do VISC11. Para você se tornar cotista do VISC, hoje você vai ter que desembolsar R$ 99,39 e você já vai ser sócio aí de vários shopping centers, tá certo? E aí, se você não conhece os indicadores que eu vou falar agora, volta no primeiro fundo imobiliário que eu já expliquei, tá certo? Liquidez diária do VISC11, 19.031 negociações, boa liquidez. Bom, dividend yield 0,69%, isento de imposto de renda, um bom dividendo também. E nós temos aqui um patrimônio líquido de 2 bilhões de reais e um P sobre VP de 0,86, mostrando que o fundo está muito barato. Nós estamos comprando uma variedade de shopping centers que valem 100 por 86. Esse é o P sobre VP. Rapidamente, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos aqui que vem pagando nos últimos 12 meses o VISC11. Vamos lá. Bom, nos últimos 3 meses o VISC11 pagou 2,11%. Nos últimos 6 meses o VISC11 pagou 4,17% e nos últimos 12 meses o VISC11 pagou 7,86%. E agora vamos dar uma olhada se realmente esses dividendos vêm sendo pagos nos últimos anos de forma linear. Bom, vamos aqui ao gráfico. 2018 e 2019, realmente o VISC11 pagou de forma bem linear. Só que em 2020 o que aconteceu? Com o fechamento dos shoppings, os shoppings tiveram que renegociar com os lojistas, né? Para que não perdesse aí os contratos, uma questão de, opa, nós vamos fechar o shopping, você fica um tempo sem me pagar, e aí quando voltar tudo certinho, aí você volta a me pagar, tá certo? E aí, consequentemente, o shopping não recebe, os cotistas também não recebem, tá certo? Então, agora que voltou a economia ao normal, o VISC11 voltou a pagar belíssimos dividendos aqui, muito próximo de 0,65% ao mês, isento de imposto de renda. E novamente eu trouxe aqui a simulação do VISC11 versus a poupança. Vamos conferir o que deu aí nos últimos 12 meses. Então vamos lá, R$50 mil em jogo. Botei na poupança e botei no VISC11. Vamos ver a diferença que deu. Bom, R$50 mil na poupança, 12 meses, R$50.983. Aqui no VISC11, R$52.448, né? Mas somando os aluguéis, mais 3.852, nós teríamos aí uma diferença de 149%, sendo que foi um fundo imobiliário que sofreu muito aí nos últimos meses devido a todos os acontecimentos da economia brasileira. E aquilo que eu sempre trago para vocês, um bom fundo imobiliário, eu gosto que tenha vários ativos distribuídos aí em boas capitais brasileiras. O VISC11 tem hoje 15 ativos em 10 estados brasileiros, tá certo? E aí você vai me perguntar o seguinte, mas todos esses imóveis, quantos estão alugados? E eu trago para você me pergunta, eu trago, tá certo? 91,7% dos shoppings estão lotados, tá bom? Então a economia voltou, os shoppings estão cheios, as lojas estão cheias e praticamente os shoppings já nem tem mais espaço
ali para colocar os seus lojistas, tá certo? Bom, e esses foram os 3 fundos imobiliários que eu trouxe para você que estão aí de graça para o mês de julho. Não esquece de curtir o canal, não esquece também de se inscrever e ativar as notificações, que é muito importante. E já comenta aqui embaixo quais fundos imobiliários que você investe, comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Um grande abraço para você, faça bons investimentos.